Bom, galera, vamos falar de mais um tema de composição de movimentos, que é o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é o tipo de lançamento em que o móvel se comporta dessa maneira, né? Ele descreve uma trajetória parabólica enquanto está voando aí, por causa da maneira como ele foi lançado. Ah, na hora do lançamento, ele recebe uma velocidade que tem uma certa inclinação θ com a horizontal. Então, essa velocidade V0 vai ter duas componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical. É decomposição do V0 na horizontal e na vertical, né? Bom, e aí, ao longo do caminho, a gente vai perceber que a parte vertical da velocidade vai diminuindo por causa da ação da gravidade. Mas a parte horizontal não vai sofrer nenhuma mudança, porque o planeta não oferece aceleração na horizontal. E a gente estuda esse movimento no vácuo. Então não tem nem resistência do ar para dizer que a parte horizontal vai sofrer alguma mudança, entendeu? Quando chega no ponto mais alto, a parte vertical da velocidade é zero, mas permanece a componente horizontal da velocidade. Ela não muda, nem aumenta, nem diminui, e ela permanece o movimento inteiro. E quando começa a cair, começa a ganhar de novo velocidade vertical, só que no sentido contrário da subida, né? Mostrando que a trajetória aqui é orientada para cima. Então, a velocidade vertical é positiva na subida, porque é movimento progressivo, e negativa na descida, porque é movimento retrógrado. Se ele voltar para o mesmo nível que ele foi lançado, ele vai chegar com a mesma velocidade em módulo com que ele foi lançado. E a componente horizontal não sofreu nenhuma mudança e a vertical voltou a ter o valor que tinha na hora do lançamento, só que no sentido contrário. A vertical, então, recebe a influência da gravidade. E por causa da orientação da trajetória, tá? Subir é progressivo, velocidade positiva, descer é retardado. Mas, ao mesmo tempo, descer é retrógrado, perdão, sinal negativo. Mas, ao mesmo tempo, subir é retardado, porque ele vai perdendo velocidade. E descer é acelerado, porque ele vai ganhando velocidade vertical. Então, a gravidade tem que usar o sinal negativo para ser contra a velocidade na subida, que dá movimento retardado, e a favor da velocidade na descida, que dá movimento acelerado. Tá? Agora, o quanto antes, você precisa pôr uma coisa na cabeça. Esse movimento é uma mistura de dois movimentos. Na parte vertical, você tem um move, movimento uniformemente variável, tá? A componente vertical da velocidade aqui, ó, vale V0 seno de θ, que é o ângulo de inclinação. E todas as equações do move, está vendo aqui, ó, função horária da velocidade, função horária do espaço, equação de Torricelli, todas são válidas na parte vertical. Por isso, tem um Yzinho aqui, para indicar que elas são válidas na parte vertical. Na parte horizontal, você tem essa distância chamada alcance, tá? E o movimento na horizontal é uniforme, porque a velocidade horizontal não muda. Então, essa componente aqui, ó, V0x, é a decomposição do V0 na horizontal. Vale V0 cosseno de θ. E essa distância horizontal que ele percorre, o chamado alcance, nada mais é do que um ΔS na horizontal. E no movimento uniforme, ΔS é velocidade vezes intervalo de tempo. Então, o alcance, que é o ΔS na horizontal, é a velocidade da horizontal vezes o tempo que ele ficou voando. Tá aí. Então, basicamente, galera, você tem que pôr na cabeça que esse movimento é uma mistura de dois movimentos. Na vertical, ele é um move.
na horizontal é o mu. A única coisa em comum que tem entre os dois é o tempo. Porque ao mesmo tempo, por exemplo, que a partícula está nessa posição que eu estou indicando, ela tem uma abscissa e uma ordenada associada a ela. Quando ela está nessa posição, ela tem uma abscissa e uma ordenada associada a ela. Então, o tempo é o fator comum ao movimento no eixo X e ao movimento no eixo Y. Agora, tem algumas observações a serem feitas. A primeira, tirando o ponto mais alto aqui, onde só tem a componente horizontal de velocidade, em qualquer outro lugar da trajetória, para você achar a velocidade do móvel, você tem que fazer uma soma vetorial entre o V0x e o Vy daquele lugar. Então, excluindo o ponto mais alto, onde só tem velocidade horizontal, em qualquer outro, para achar a velocidade do movimento, você vai aplicar o teorema de Pitágoras, para somar os vetores, velocidade horizontal e velocidade vertical. Outra curiosidade, se o voo for completo e simétrico, completo quer dizer subida e descida, tá? E simétrico porque a subida e a descida são espelhadas, tá legal? Se acontecer isso, nós podemos deduzir uma equação para o alcance que é bastante interessante. Primeiro, eu vou começar calculando o tempo que demora para subir, tá? Então, como na vertical é move, eu vou pegar a função horária da velocidade, Vy é igual a V0y menos gt. Vou jogar zero no lugar do Vy, significando que eu estou indo até o ponto mais alto, tá? E vai ficar assim, então. Zero é igual. No lugar do V0y, V0 seno de θ, menos g vezes t. Então, o tempo de subida é V0 seno de θ sobre g. Então, esse é o tempo que demorou para subir. Mas como o voo aqui é simétrico, então o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Então, se eu quiser o tempo inteiro de voo, é só pegar esse tempo e multiplicar por 2. Vai ficar tempo de voo igual a 2V0 seno de θ sobre g. Por outro lado, o alcance é o V0 na direção x vezes o tempo de voo. O V0x vale V0 cosseno de θ. E o tempo de voo vale 2V0 seno θ sobre g. Então, a equação ficaria assim. Alcance igual V0 cosseno de θ, no lugar do V0x, e 2V0 seno θ sobre g no lugar do tempo de voo. Aí, ó, se você aplicar a distributiva aqui, você pode escrever a seguinte expressão. Alcance igual V0 ao quadrado, 2 seno θ cosseno θ. Agora, isso aqui, ó, nós vamos puxar lá da matemática. Você aprendeu em algum momento que o seno da soma de dois ângulos é calculado dessa maneira aqui. Seno de A mais B. Seno A cosseno B cosseno A. E o sinal aqui do meio é igual ao que estava lá. Tá? Agora, imagina que ao invés de ser dois ângulos diferentes, A e B, sejam dois ângulos iguais. Então, ficaria seno de θ mais θ. Vai ficar seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno θ. Então, seno de θ mais θ é seno de 2θ e vale duas vezes a expressão seno θ cosseno θ. Então, a gente pode trocar 2 seno θ cosseno θ pelo seno de 2θ. E a equação ficaria assim. Alcance igual V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Então, essa é uma equação do alcance que você pode utilizar para situações desse tipo, um voo simétrico e completo. Se não for simétrico e completo, essa equação não serve. Tá? Outra coisa que dá para mostrar dessa equação é o seguinte.
Para o alcance ser máximo, quer dizer, para ele o mais longe possível, o ângulo de lançamento tem que ser de 45 graus. Então, a prova disso está aqui. Ó. A gente demonstrou que o alcance é V0² seno de 2θ sobre G. Então, se eu quiser o maior alcance possível, eu preciso do maior seno de 2θ possível. Então, alcance máximo implica em seno máximo, que vale 1. Em que situação o seno vale 1? Quando o ângulo é de 90 graus. Então, se 2θ tem que representar um ângulo de 90 graus, então θ tem que ser de 45 graus. Então, essa é a velocidade, perdão, o ângulo que você lança o corpo para ele o mais longe possível. Outra demonstração que pode ser feita a partir dessa equação também é que para lançamentos, mantendo o V0 e o G, mas com ângulos que sejam complementares, você vai ter alcances iguais. Como assim, Mal? Se você lançar com ângulos complementares, ele vai cair no mesmo lugar. É isso que está dizendo aqui. Então, só para provar, digamos que eu use um ângulo de 30 graus. Então, pegando a equaçãozinha do alcance e jogando 30 no lugar do θ, vai ficar V0², seno de 2 vezes 30 graus sobre G. Então, V0², seno de 60 sobre G. Quanto vale o seno de 60? Vale raiz de 3 sobre 2. Então, tá aí. Esse é o resultado para o alcance com ângulo de 30 graus. Qual é o complementar de 30? É 60. Então, vamos lançar com ângulo de 60 graus. Alcance, sua formulazinha que a gente demonstrou, e no lugar do θ agora vai 60 graus. Então, V², seno de 2 vezes 60 graus sobre G, que daria então V0², seno de 120 graus sobre G. Quanto vale o seno de 120? Vale raiz de 3 sobre 2. Então, veja, o alcance deu valor igual. Tá? Então, para ângulos complementares, mantendo o V0 e o G, você vai ter alcances iguais. Mas há uma diferença, né? Um ângulo de 30 graus proporciona um voo mais rasante, mais próximo ao chão. E um voo de 60 graus vai mais alto. Então, o tempo de voo desses dois movimentos, apesar do cara cair no mesmo lugar, não são iguais. Tá? O tempo de voo para quem voa mais próximo ao chão é menor do que o tempo de voo para quem sobe mais. Seria a nossa observação 5 aqui também relevante. Ó. Os tempos de movimento serão diferentes. O que vai mais alto voa por mais tempo. Tá? Agora, outra informação interessante, se você tiver um voo simétrico, completinho, com ângulo de 45 graus, o alcance vale 4 vezes a altura máxima. Essa é uma demonstração interessante. Tá? Então, a ideia é essa aqui. Ó. Se você tiver um voo simétrico, a subida igual a descida, tá? E completinho, então você pode perceber que para 45 graus, o V0x vai ter o mesmo valor do V0y, porque o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais. Então, na verdade, essa componente aqui e essa componente aqui, na hora do lançamento, elas têm valores iguais. Então, eu vou usar gráficos, porque assim a gente recorda também que a área do gráfico equivale ao deslocamento. Né? Então, ó, a partícula sai daqui e vai até o ponto mais alto. No ponto mais alto, a velocidade vertical dela é 0. Então, se eu pegar aqui ó, o gráfico da parte vertical do movimento, tá? E pegar do instante que vale V0y até o instante que zera, eu vou ter a área desse triângulo que equivale ao deslocamento chamado altura máxima. Tá? Deslocamento vertical chamado altura máxima. Agora, se eu pegar esse triângulo, eu consigo mostrar
que essa área que equivale ao alcance horizontal do móvel, ó, que seria tudo que ele andou horizontalmente, cabem 4 triângulos iguais a esse daqui aqui dentro dessa área. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, o alcance vale 4 vezes a altura máxima. Tá? Então, vou fazer um exercício aí para dar uma reforçada no conteúdo. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Um projétil é lançado em certa direção com velocidade inicial v0, cujas projeções vertical e horizontal têm módulos respectivamente iguais a 100 metros por segundo e 75 metros por segundo. A trajetória descrita é parabólica e o projétil toca ao solo no ponto B. Despreze a resistência do ar. E aí ele quer saber, no ponto mais alto a velocidade do projétil é nula? O projétil chega em B com velocidade nula? Então ele discute o movimento. Então vamos lá. Nós temos um lançamento oblíquo. Ó. Simétrico, bonitinho. Ó. Subida e descida iguais aqui. Ó. De acordo com o desenho dele, ó, a componente horizontal, que é o V0x, vale 75 metros por segundo. E a componente vertical, ó, que é o V0y, vale 100. Tá? Então, vamos ver se a letra A é verdadeira. No ponto mais alto, a velocidade do projétil é nula. Negativo, no ponto mais alto vai ter a componente horizontal da velocidade. O projétil chega em B com velocidade nula. Não. Como o voo é simétrico, ele vai chegar em V com uma velocidade que tem o mesmo valor da velocidade de lançamento, só que sentido contrário, está descendo. Né? Letra C. A velocidade vetorial do projétil ao atingir B é igual à de lançamento. Ó, o valor é, mas o vetor não. Então, se você pegar esse vetor V0 e esse vetor menos V0, eles não são iguais. Então, a velocidade vetorial não é igual. Se ele falasse o valor é igual, aí estaria certo. Letra D. Durante o voo, há conservação das componentes horizontal e vertical. Não, senhor. Só há conservação da componente horizontal. Ela não muda em nenhum momento. A componente vertical diminui na subida, depois aumenta na queda. Durante o voo, apenas a componente horizontal é conservada. Exato. Então, letra E é verdadeira. Agora, tem uma segunda pergunta sobre esse enunciado. Quanto ao módulo da velocidade, tem valor mínimo igual a quanto? Aonde que acontece a menor velocidade? No ponto mais alto, porque enquanto ele está subindo, ele está perdendo velocidade. Ele vai começar a ganhar velocidade quando começa a cair. Então, a menor velocidade é no ponto mais alto. E é o valor da velocidade horizontal do movimento, que é constante, que nesse caso é 75, a parte horizontal. Então, alternativa cebola. A menor velocidade ocorre no ponto mais alto da trajetória e vale V0x. Tá ok? Vamos ver mais um. Ó. Um projétil é lançado para cima com um ângulo de tiro 60 graus. Tem velocidade de 30 metros por segundo no ponto culminante da trajetória. Calcule a velocidade do projétil ao retornar ao solo. Galera, que velocidade é essa no ponto culminante da trajetória? É o V0x. Então, esse 30 metros por segundo aqui, ó, é a componente horizontal da velocidade. Ela vale 30 em todos os pontos, porque a parte horizontal é constante. Então, ó, V0x vale V0 cosseno de 60 graus, que ele fala que o ângulo de lançamento é 60. Então, V0x vale 30. O V0, que é a pergunta do exercício, é a velocidade de lançamento. E o cosseno de 60 é meio. Multiplica em cruz aí, a velocidade inicial é 60. Então, a velocidade ao retornar ao solo é 60. Em módulo, né? Valor. Calcule a velocidade ao retornar ao solo. Tá? Ó, um foguete sobe inclinado, fazendo um ângulo de 60 graus
Com a horizontal, acredito eu. Não, com a vertical, perdão, olha lá, com a vertical. A uma altura de 1.000 metros do solo, quando sua velocidade é de 1.040 km por hora, uma das suas partes se desprende. A aceleração da gravidade ao longo de toda a trajetória é constante e vale 10 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima em relação ao solo atingido pela parte que se desprendeu é A, B, C, D ou E. Então, o projétil é lançado e, num certo ponto, escapa uma parte dele que descreve uma trajetória e cai de volta. Tá? Então, o foguete é lançado e pá, cai de volta. Beleza? Então, aí é o seguinte, ó. Na hora que essa parte se desprende do foguete, o foguete estava a 1.440 km por hora, que é o mesmo que 400 metros por segundo. Então, essa parte que escapou tem a mesma velocidade, porque ela estava anexa ao foguete. Tá? Lembrando que o ângulo de inclinação com a vertical é 60, o ângulo com a horizontal é 30. Tá? E aí, então, se eu achar essa altura que ele subiu a mais, eu consigo achar a altura que ele chegou em relação ao chão, que é 1.000 mais essa alturazinha. E como que eu posso achar essa alturazinha? Bom, posso aplicar então o Michele, né? Se eu quiser, porque eu não tenho o valor do tempo. E para isso eu vou precisar do V0Y aqui, ó. V0Y vale V0 seno de 30. Então, 400 vezes meio, que vai dar 200 metros por segundo. E aí, então, aplicando em Torricelli, no ponto mais alto aqui, ó, a velocidade vertical é 0. E a velocidade inicial vertical a gente calculou agora, vale 200. Então, vai ficar 0 igual a 200 ao quadrado, menos 20 vezes 10 vezes H. Então, 20H igual a 40.000, H igual a 2.000. Então, ele subiu aqui, ó, 2.000 metros antes de começar a cair. Então, em relação ao chão, ele chegou no máximo a 3.000 metros de altura. Beleza? Daqui a pouco a gente volta, então, para fazer mais umas questõezinhas. Abraço.